9 minutos, segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, começando a semana com muita informação. Você que ligou o rádio agora, obrigada pela sua companhia. Seguimos juntos até às 16 horas em mais uma edição do nosso estúdio CBN Cuiabá. Chegou a hora do faleiro, da nossa entrevista do dia. Já temos a vinheta, Guima? Podemos soltar? Entrevista do dia. Vamos começar a nossa entrevista, abrindo a nossa rodada semanal de entrevistas. Nós vamos conversar com Graziela Gasparovic, ela que está lançando o livro Um Mergulho na Existência, e a gente vai conversar sobre assuntos que muito te interessam, superação. 2024 está chegando e a especialista vai falar conosco, vai nos auxiliar. Como é que faz para deixar as emoções como culpa, solidão e rejeição ficam atrapalhando aí a sua carreira, os seus planos, fazer esse limpa tão importante para esse estado positivo para um ano que se inicia? A gente conversa com a especialista no assunto, consteladora Graziela. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Você nos ouve bem? Boa tarde, Marcela. Estou ouvindo muito bem, obrigada. Imagina, são assuntos tão relevantes e a gente está na reta final, o professor bem frisou, 20 dias para acabar o ano. E, infelizmente, sentimentos como culpa, rejeição, angústias, tristezas acabam insistindo em nos acompanhar, e um ano novo chegando é o momento de falar a respeito, trazer assuntos importantes para que sejam aí de alguma forma retirados, substituídos por uma visão positiva, né, de si mesmo. A gente vai abordar essa pauta. Se você tem alguma pergunta, já aquela que está aí guardando, manda para cá, 99803-5580, que a Graziela vai conversar conosco. Mas antes, eu vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência mato-grossense, falar um pouquinho para quem ainda não te conhece, da sua trajetória profissional, e aí sim a gente possa mergulhar nessa pauta tão importante. Bom, muito prazer. Eu me chamo Graziela Gasparovic, eu tenho 50 anos e eu venho de uma trajetória de profissional já de mercado executivo de 18 anos. E após isso eu desisti desse mercado e busquei uma alternativa na área do autoconhecimento, que foi onde eu conheci as constelações sistêmicas familiares. Então, a partir desse instante, que isso deve fazer mais ou menos em torno de 8, 10 anos, comecei toda essa trajetória de autoconhecimento, buscando sempre esse propósito de identificar essas emoções, buscar exatamente as coisas que estavam, de alguma forma, atrapalhando a minha caminhada ou percebendo algum desconforto, para poder identificar esse processo todo e iniciar uma nova forma de ver as coisas. Eu sou natural de Cascavel, no Paraná, e moro já há 30 anos em Porto Alegre. Hoje eu já estou estabelecida aqui, não me considero uma gaúcha, mas sou filha de gaúchos, né? Então, acabei trazendo de volta os meus pais para cá. Graziela, professor João Edson, boa tarde, prazer falar com você. Nesse período, imagino que você começou a atuar nessa área antes da pandemia, é isso? Sim, eu comecei a atuar nessa área em 2014, 2013. Você sentiu alguma diferença com o processo, dentro do processo pandêmico e pós-processo pandêmico em relação às pessoas? Eu te pergunto isso porque houve uma mudança física de ambiente, as pessoas ficaram muito restritas, forçaram um convívio que muitas vezes ele era negligenciado porque você sempre saía de perto, tá? Isso trouxe alguma alteração? Fez com que as pessoas buscassem mais entender as suas histórias? Olha, João, eu te diria que chegou um momento da pandemia em que, eu te diria assim, passado uns 6, 7 meses, eu senti uma intensidade na busca de pessoas para olhar para si. Eu lembro exatamente o instante que isso aconteceu, mais ou menos por volta do mês de setembro, outubro,
eu acredito que tenha sido o período que eu mais fiz constelação familiar. Ali naquele período online mesmo, as pessoas buscavam esse conhecimento, né? E estavam buscando esse tipo de trabalho justamente porque eu entendo que não estavam conseguindo dar conta daquilo que a pandemia acabou provocando. Porque a partir do momento que a gente fica dentro de casa e se estabelece uma necessidade de olhar para aquele contexto e para mim mesmo, porque nada mais para fora não posso ir trabalhar, não posso confraternizar com amigos, não posso viajar. Então, o que sobra? Obrigatoriamente, eu tenho que olhar para mim, né? Ou para mim, para minha relação, para os meus filhos, de que forma eu estou construindo a minha vida e a minha rotina. Então, eu acredito que naquele instante, sim, acho que provocou isso muito fortemente nas pessoas, né? De buscar esse olhar. Graziela, eu observando aqui o release do livro, um mergulho na existência, me chamou bastante atenção a questão da rejeição. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, porque é um sentimento muito forte e as pessoas têm uma grande dificuldade, né? Eu vou falar por mim. Eu algumas vezes falo aqui que não conheci o meu pai, durante muito tempo fiz uma terapia, esse acompanhamento para compreender essa rejeição, né, que é ali a ausência de amor. Eu gostaria que você falasse, até explicasse um pouco para as pessoas o que é a rejeição, de que forma que ela pode acontecer e como é que a gente pode trabalhar esse sentimento para que ele não afete as áreas da nossa vida. Você pode falar um pouco sobre a rejeição? Claro, até vou usar a tua própria frase, né, que tu colocaste ali, como sendo uma ausência de amor, né? Acho que um dos grandes aprendizados que eu fiz nesse processo é entender que a rejeição, na verdade, ela não é do outro. Na verdade, o outro não cabe ao outro, né? Cabe a nós, o nosso sentimento, como a gente se sente em relação ao outro. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes fazemos coisas para agradar o outro. Aceitamos convites, ou nos propomos a mudar alguns horários, ou, enfim, ir jantar fora em cima de um convite de uma outra pessoa para não desagradar o outro, né? E sem muitas vezes olhar para a gente, o que a gente quer? O que eu quero de fato? Eu quero ir jantar com a Marcela? Não, eu vou jantar com a Marcela. E aí é que vem, eu acho, o primeiro entendimento, né? O quanto eu faço, quantas minhas escolhas estão pautadas na necessidade de agradar o outro e o quanto as minhas escolhas estão pautadas nas minhas necessidades, nas coisas que eu efetivamente quero fazer, né? Que eu tenho vontade de fazer. E eu inicio por essa temática porque quando eu faço algo para o outro, ou quando eu digo um não ao outro, e o outro não gosta disso, ou não gosta do meu posicionamento, isso não diz respeito a mim, diz respeito ao outro. Uhum. E o que acontece? Naturalmente, a gente se sente rejeitado, excluído, mal visto. Mas o que é importante entender é que o que o outro faz é responsabilidade dele, e como eu me sinto em relação ao que o outro faz é responsabilidade minha. Então, no momento onde eu estou entendendo que eu estou sentindo a rejeição, eu acho que o primeiro passo, eu acredito, que é entender qual o gatilho que foi acionado. Por que eu estou me sentindo rejeitada? Porque, na verdade, não é o outro que nos rejeita. O nosso sentimento ele é acionado por uma atitude do outro, né? Porque as pessoas têm direito de escolhas. Então, a rejeição, eu diria que ela é um estado de espírito, ela é um estado energético. Conforme a gente se vincula àquela vibração, aquele sentimento, se eu estou vibrando na rejeição, qualquer coisa que eu faça vai estar sempre pedindo uma aprovação do outro. Eu já faço esperando uma aprovação, já faço esperando uma validação, né? E a partir desse momento, a partir do momento que eu faço algo, que a gente tu me pergunta uma opinião sobre algo, eu me posiciono contrariamente do que tu espera, por exemplo, se eu fizer isso com a minha verdade
inteira nesse processo, ainda que tu não goste do que eu fale, eu vou ficar bem. Porque eu estou apropriada da minha verdade. Agora, se eu fizer isso duvidando ou esperando que tu goste da minha resposta, a tendência é eu entrar no estado de rejeição, na energia da rejeição. E as pessoas que estão, né? Vamos imaginar, ouvindo essa nossa entrevista, tem esse sentimento, a busca inicial, né, para essa consciência e trabalhar esse sentimento através de uma terapia, da própria constelação, que caminhos a gente pode orientar para quem se sente assim hoje? Olha, eu acredito que o autoconhecimento é tudo, né? Eu acho que é o primeiro passo. A gente tem que saber um pouquinho mais da gente mesmo, a gente tem que perceber, começar a entender quais são os pontos que me levam para este lugar. O que me aciona, de que forma que eu me sinto quando eu sinto essa rejeição, o que me causa. E olhando esses desconfortos, porque com certeza é um desconforto, né? Eu posso falar isso porque todas as emoções que estão descritas no livro, eu trabalhei cada uma delas, então eu passei por todo estado de desconforto e incômodo em todas elas. E não significa que eu tenha superado tudo, né? A gente está sempre num grande aprendizado. Então, o processo de autoconhecimento, ele não acaba nunca. Mas, claro, hoje em dia temos muitas ferramentas, né? Além da terapia tradicional, a gente pode considerar que hoje as próprias constelações sistêmicas familiares, elas trazem um ganho absurdo no tempo de resposta, né? Da validação desse trabalho. Então, sim, é possível se trabalhar qualquer tipo de emoção ou sentimento através de uma constelação. Existem também técnicas como a hipnoterapia, que também é possível se trabalhar num sentimento desses, como traumas, rejeição, enfim. Eu acho que o que tem que se fazer, eu acredito, é sair desse estado, né, Marcela? Porque isso não ajuda, isso nos coloca numa condição de limites, ele nos limita. Porque a partir do momento... Vamos pegar esse exemplo dessa entrevista, né? Uhum. Se eu me colocar quando vocês me convidaram para essa entrevista, se eu me colocar numa condição de mas o que eu vou falar vai ser validado ou não, eu estou entrando talvez eles não vão gostar e podem rejeitar o meu trabalho. Então, a gente tem que esperar isso, sair dessa esfera, porque o não a gente já tem em todas as esferas. Então, se a gente conseguir aos poucos ir superando, experimentando novas formas, a gente naturalmente vai se conhecendo, vai se percebendo e vai entendendo quais caminhos precisam ser trabalhados e curados. Sabe o que eu lembrei, professor? Minha mãe dizia muito isso para mim, não vá se colocar em uma situação de vítima, né? Trazendo a minha questão pessoal, né, particular, mas isso é uma coisa que eu ouvi muito, sabe? Não vai usar isso como uma desculpa, não vai se colocar em lugar de vítima. Ela sempre fortaleceu muito essa situação de que é uma escolha, né, que foi uma escolha pessoal de vida dele, que eu não poderia utilizar isso, nem carregar esse fardo, nem utilizar isso para justificar outras coisas, e sim caminhar para frente. E a questão do vitimismo que a gente vê hoje muito nas redes sociais, né, professor? A gente ouve muito essa expressão. O vitimismo ele vem de dois conceitos, né? O conceito cultural, que você já pode criar, e aí a Graciela pode falar muito bem sobre isso. Uma pessoa que tem o domínio sobre os outros e os outros não conseguem desenvolver a própria personalidade, você gera isso, e muitas vezes tem família que você vai conversar, todo mundo é vítima, né? Aí existe um polo ali que faz isso. E existe de você tocar a questão da própria autoestima, né? Você é dependente da opinião de uma pessoa, e se a opinião dessa pessoa é negativa, você submete a isso. Graciela, queria que você falasse um pouco do próprio conceito de constelação, porque apesar dela não ser tão jovem como muitas pessoas imaginam, né? Ainda existe muitas dúvidas na sociedade. Queria que você falasse um pouquinho do conceito de como que é. Claro, eu adoro, é um tema que eu amo falar, né? E depois eu preciso dizer para vocês que eu comecei a trabalhar com a constelação a partir de um trabalho que eu fiz comigo, né? Eu fui numa pessoa constelar, que foi meu professor depois, e aquele trabalho foi tão potente e o resultado foi tão incrível na minha vida que ali eu decidi que eu ia trilhar esse caminho
da constelação familiar. Então, para mim é um assunto que realmente me fascina muito. E claro, a gente está falando aí de algo mais antigo. As pessoas falam em 30 anos, né, de trabalho de constelação, mas a gente fala de 30 anos de um trabalho do Bert Hellinger, né? Sim. Porque antes disso, a gente já existiam alguns terapeutas, enfim, e psicólogos, linhagem, por exemplo, a própria linha do Jung trabalhou o inconsciente coletivo, né? Trouxe esse conhecimento importante, né? Então, a própria Virginia Satir, enfim, várias pessoas foram as que contribuíram. O que o Bert Hellinger trouxe foi a sistematização e o conhecimento, os livros, e ele descobriu, a partir dos experimentos dele, que a partir do momento onde se reuniam várias pessoas de uma mesma, dentro de um mesmo sistema, essas pessoas passavam a ter comportamentos, e ele descobriu nesses comportamentos, nessas atitudes, os princípios sistêmicos, o que eu digo que é a base, né, que são os alicerces da constelação. O primeiro princípio sistêmico é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Então, a partir do momento que alguma pessoa do teu sistema familiar ela é excluída por algum motivo, já se quebra esse princípio. E quando se quebra esse princípio, desequilibra o sistema. É assim que a gente costuma dizer. O segundo é a ordem, é a hierarquia. A gente cresce num modelo familiar, onde a gente aprende muito fácil, desde pequeno, peça bênção para os seus pais, para seus avós. Eu cresci nesse respeito aos mais velhos, né? Então, o que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer que cada pessoa ela tem o seu lugar dentro do próprio sistema. E os nossos avós, eles vieram antes dos nossos pais, que vieram antes de nós. Então, cada um deles tem o seu lugar e a sua ordem. E claro que nesse âmbito de ordem de pais para filhos, a gente está falando de uma grandeza. Porque um filho, quando recebe a vida de um pai, de uma mãe, ele está recebendo algo que é o mais precioso na vida dele. Então, por exemplo, vou usar a Marcela aqui, que ela trouxe o exemplo dela. A partir do momento, ainda que o pai dela não tenha acompanhado, tenha se ausentado, ela recebeu a coisa mais importante, que foi a vida. Então, a partir daquele encontro entre o pai e a mãe, ela pôde estar aqui. Hoje ela está aqui. Se não fosse esse pai, se fosse outro pai, Marcela não seria Marcela, ela seria outra pessoa. Então, essa é uma existência única que só se dá a partir do encontro dos nossos pais, né? E também, entre irmãos, existe cada um o seu lugar, né? O irmão mais velho, o segundo, o terceiro. Por isso que se olha tanto, e se vocês já ouviram falar, para os abortos. Porque muitas vezes as mães têm abortos e acabam deixando de lado esses abortos. Aí eu não sou a quinta filha, eu sou a sexta, e aí eu fico fora do meu lugar. Eu acho que eu sou a quinta, mas eu não sou a quinta. Então, esse seria o segundo princípio sistêmico. Ter essa consciência e dar esse lugar, é isso, né? Ter essa consciência e tu dar esse lugar e ocupar o teu lugar certo. O terceiro princípio é o dar e receber, é do equilíbrio. A partir do momento onde todas as relações buscam equilíbrio, todas seja de sentimento, seja de trocas financeiras, toda troca, ela requer equilíbrio entre o dar e o receber. Muitas vezes a gente acha super bonito uma pessoa fazendo caridade, se doando, fazendo voluntariado, mas aí tu vai conversar com essa pessoa, ela não consegue receber um muito obrigado. Tu quer oferecer uma carona, ela diz, não precisa, eu vou a pé. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela sabe dar, mas ela não sabe receber. E existem pessoas que são aquelas pessoas que tu diz assim, eu tenho essa camiseta, não vou mais usar. Ela, eu quero. Ela nem sabe se ela precisa. Ela pega e leva. E, de repente, fica lá guardado. E aí vocês vão dizer, o que é certo, o que é errado? É legal. O bonito é ser caridoso, ser voluntariado, né? O outro a gente muitas vezes chama de tomador. Mas, na verdade, os dois estão num grande desequilíbrio. Porque tudo precisa de equilíbrio, tanto o dar quanto o receber. Então, as constelações, elas vêm da ideia
de olhar para esses princípios sistêmicos. Como que ela faz isso? Ela olha para a dinâmica familiar do sistema, né? Como que aquela família se comporta, e começa a identificar, dentre essa dinâmica familiar, aqueles princípios que estão em desequilíbrio, e vai ajustando isso. Por que desequilibra? Desequilibra porque a gente tem que pensar que são muitas gerações vindo atrás da gente, e cada uma das gerações que veio abrindo caminho para nós, e veio fazendo da forma como foi possível para cada um deles. E muitas vezes, sim, excluíram pessoas, colocaram pessoas fora do lugar, abortaram muito e nunca reconheciam, porque muitas vezes aborto era algo escondido, proibido. Mulheres que eram expulsas de casa não eram mais vistas. O dar e receber era desequilibrado, porque alguém passava outro para trás. E a gente sofre todas essas consequências do nosso sistema, porque a gente carrega nas nossas células todas essas memórias de comportamentos e atitudes. Então, a constelação ela vem com esse propósito, com o propósito de olhar para essas dinâmicas familiares e buscar identificar lealdades invisíveis, porque a gente se conecta com esse sistema através do nosso inconsciente. A gente muitas vezes não sabe de histórias dos nossos avós, mas por alguma questão a gente se vincula a uma história, porque a nossa alma se vincula a essa história. Aí, a partir desse momento, a constelação pode fazer esse trabalho e fazer esses cortes e ampliar a percepção das pessoas. Graziela, eu queria que você falasse um pouco desse contexto, né? Qual a importância do perdão e do auto-perdão enquanto desenvolvimento de trabalho e enquanto própria saúde mental? Difícil, né? Difícil, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que talvez a gente tenha que olhar para o auto-perdão. Porque quem somos nós para perdoar um ou outro, né? Nos colocamos numa condição de muita prepotência. Vou perdoar o meu pai porque me abandonou. Isso soa, né, como quem sou eu para perdoar, né? Ele fez as coisas da forma como foi possível para ele. Não sei a história dele. Graziela, vou pedir para você segurar um pouco essa resposta, porque nós temos o repórter CBN junto à rede, as principais notícias do país. Daqui a pouco, reta final da nossa conversa. Você não saia daí, é uma pausa bem rápida. Repórter CBN. Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que não vai ser permitido, em hipótese nenhuma, a invasão da Guiana pela Venezuela via território brasileiro. Ele ainda classificou como insensatez e uma manobra política do presidente venezuelano em relação à ameaça de invasão ao país vizinho para recuperar Essequibo. Nessa quinta-feira, os presidentes da Venezuela e da Guiana vão se reunir para tratar sobre a disputa do território. O assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, deve representar Lula no encontro. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o Planalto deve divulgar até o fim de semana a proposta alternativa à desoneração da folha de pagamento para estimular os setores da economia que mais geram empregos. O projeto, que prorroga a iniciativa até o fim de 2027, foi aprovado com ampla maioria no Congresso. O presidente Lula, no entanto, vetou o texto na íntegra. No Legislativo, parlamentares se movimentam para derrubar a decisão e argumentam que a medida é importante para proteger empregos e gerar novos postos. A votação está prevista para quinta-feira. A Rússia incorporou 2 novos submarinos nucleares à frota do país. A ação foi oficializada após uma cerimônia na qual o presidente Vladimir Putin
prometeu continuar aumentando o poder naval da nação. Ainda de acordo com ele, mais 8 embarcações nucleares de várias classes estão sendo construídos nos estaleiros russos. Desde o início da ofensiva na Ucrânia e em resposta aos reveses militares, o Kremlin está fortalecendo as forças armadas do país. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção para as vagas de emprego. Rua Gerencial, os 13, Mato Grosso. E as matrículas estão abertas na... Ouçam agora a programação cultural. Weil man einfach werden mich komplett verstehen. É assim que as pessoas com deficiência se sentem. Por isso, a Assembleia Legislativa elabora leis que garantem equipamentos de lazer para pessoas com baixa mobilidade nos parques públicos estaduais. Adequação de concessionárias de serviços públicos para pessoas com deficiência visual. Atendimento integral a pessoas com atrofia muscular espinhal. Mais tempo para pessoas com dislexia realizarem provas e concursos públicos e muitas outras leis para maior acessibilidade de todos. Mais que representar, as leis são feitas para acolher. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Invista em qualidade de vida e ganhe em valorização. Gran Vilar Residência. Condomínio horizontal de alto padrão com a melhor localização de Cuiabá, no Santa Rosa, a 900 metros do Shopping Estação. E já está pronto. Aproveite essa oportunidade. São poucas unidades. Visite o condomínio no final da Avenida Portugal e se surpreenda. 98115-6000. Gran Vilar Residência. Empreendimento JCR Urbanismo. A vida é feita de escolhas. Você escolhe não beber. Hoje não, obrigado. Escolhe usar o cinto de segurança. Escolhe respeitar o limite de velocidade. Escolhe não furar o sinal vermelho. E mesmo assim, em um segundo de distração, algo pode dar errado. Mas as chances são muito menores de acontecer. A escolha é sua. As consequências também. No trânsito, escolha a vida. Governo de Mato Grosso. Dia 13 de dezembro, em Cuiabá, o maior evento de vendas do Mato Grosso. Segredo das Vendas. Um evento para destravar suas vendas. Você, vendedor, corretor, empreendedor que deseja escalar seu negócio, vem aprender com os melhores do Brasil. Dia 13 de dezembro, no Zulmira Canavarros. Presença especial de Ricardo Martins, Caroline Saltichuk, Darlan Souza, Micaele Gomes e muito mais. Não perca. Convites através do site nexteventos.net.br ou no fone 99844-7975. Atenção para as vagas de emprego. Rua Gerencial, os 13, Mato Grosso. E as matrículas estão abertas na... Ouçam agora a programação cultural. Weil man einfach werden mich komplett verstehen. É assim que as pessoas com deficiência se sentem. Por isso, a Assembleia Legislativa elabora leis que garantem intérpretes de Libras em eventos oficiais, atrações culturais com audiodescrição para pessoas com deficiência visual, atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista nas provas do Detran, assentos determinados para crianças com TDAH na rede pública, atendimento preferencial para pessoas com visão monocular e muitas outras leis para maior acessibilidade de todos. Mais que representar, as leis são feitas para acolher. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Estúdio CBN.
Estamos de volta ao nosso primeiro Estúdio CBN da semana. Obrigada pela sua companhia. Um abraço especialíssimo aos motoristas de aplicativo aqui conosco, audiência fiel, qualificadíssima. Obrigada especial aqui. Deixa eu mandar um alô. Marcela, eu estou acompanhando. Obrigada. Lúcio, um abraço para você. Obrigada pela companhia. Vamos seguir com o nosso Faleiro, reta final da nossa entrevista com a doutora Graziela, especialista em constelação, conversando sobre assuntos importantes, aliás, nos convidando, como o livro diz, né, um mergulho na existência, tão importante. E antes do intervalo, o professor, ele tocou num assunto que incomoda. Eu me lembrei, né, de algumas vezes que eu dizia assim, eu perdoei, mas eu perdoo, mas não quero mais saber, não quero mais a pessoa lá, eu aqui. E perdão é um assunto difícil, delicado, mas a gente sempre também, quando entra nessa reta final do ano, né, vai fazendo um limpa nas emoções. Importante abordar esse assunto. Quem perdoa, doutora, mas deixa a pessoa lá, não pode ver, cada um no seu. Perdoou mesmo ou precisa trabalhar esse sentimento? Eu vou te voltar à pergunta, Marcela. Quando tu faz esse movimento, como é que tu te sente? Ai, doutora, depende da pessoa, mas normalmente eu me sinto bem, assim. A pessoa, quando ela me magoa, eu tenho alguma sensação, eu tenho uma facilidade muito, eu acho até demais, em tirar aquela pessoa. Para mim é como se, às vezes, eu demoro a me lembrar daquela pessoa, me lembrar dos momentos, eu realmente excluo ela da minha vida. Mas, por outro lado, eu me pergunto se o perdão existe, porque às vezes eu tenho essa sensação que tem que ser uma coisa amorosa, né? Que não necessariamente precisa ter a convivência, mas que aquele sentimento de coisa mal resolvida, eu não gosto de sentir. Às vezes, quando há esse distanciamento para existir o perdão, eu fico na dúvida se existiu um perdão mesmo, real. Aí tem uma confusão entre perdão e desapego, né? Na verdade, assim, o exercício para a gente perceber se a gente está realmente ajustado com aquela pessoa, com aquela situação, é a gente parar, respirar, reviver a situação e se perceber. Se aquilo gerar algum tipo de desconforto, você só afastou a pessoa, você não afastou a emoção. O sentimento está ali ainda, de alguma forma te causando algum desconforto. E dá para resolver sozinho ou tem que ter o tete-a-tete? Não, claro que dá para resolver. Eu acho que o processo realmente de a gente se perceber e entender e fazendo, como é que a gente pode fazer esse movimento de ir curando isso aos poucos, né? Vamos pegando exatamente esse teu exemplo. Algo aconteceu, e eu também já vivi situações assim, de alguma situação de algum afastamento de amigos, enfim, e aquilo naquele instante me deixou muito, muito mal. Eu passei anos carregando isso, né? Só que o que eu fiz? Eu escolhi me afastar e escolhi não olhar mais para isso. Que é o que normalmente as pessoas fazem. Elas afastam a pessoa, afastam a situação, e se tu quer conversar vamos conversar sobre isso? Não, eu não quero falar sobre o assunto. Então, isso já mostra que a situação já não está legal. Em algum ponto. Então, como olhar para isso de uma forma mais acolhedora, né? Buscando realmente limpar, fazer essa liberação emocional dessa emoção que está ali nociva dentro de ti, porque a gente não pode esquecer que as emoções, elas também adoecem fisicamente. Né? Quando a gente não consegue superar, em algum momento o corpo físico ele vai extravasar, ele vai mostrar que algo não está bem. Então, normalmente o que eu faço é reviver a situação e eu procuro ir limpando aquilo, fazendo entendimentos de que o que eu fiz foi o meu melhor, era o que é possível para mim. E se a outra pessoa agiu daquele jeito, foi o que foi possível para ela. Buscar isenção de julgamento. Porque o que é certo e o que é errado? Cada um traz para a relação o que aprendeu, traz cultura do seu próprio sistema familiar ou das suas experiências. Então, provavelmente, eu tenho uma forma e tu tens outra forma de ver as coisas. É que nós não estamos atribuindo o valor de quem está certo e que está errado. E quando a gente discorda de algo a ponto de discutir e quebrar os pratos, por exemplo, a gente pode estar simplesmente cada uma mostrando o seu ponto de vista.
E é simples. Agora, quando eu começo a olhar para isso, refletir sobre a situação e entender, procurar ser mais generosa comigo, com a minha história, né? E entendendo que eu posso me perdoar da forma como eu conduzi, ou eu me perdoar por ter entrado naquela situação, fui passada para trás. Eu me perdoar por ter caído, me perdoar por não ter identificado uma pessoa que queria me passar a perna, enfim, mas diz respeito a mim, não a outro. E aí eu vou olhando para mim, e à medida que eu vou entendendo que se eu atrair essa situação ou essa pessoa para minha vida, eu atraí porque em algum momento isso teve ressonância comigo. Não foi por acaso. Então, se teve ressonância, algo fez sentido. Então, talvez eu tenha que ser um pouco mais generosa com a minha própria história, para poder ir limpando isso aos poucos e fazendo essa liberação emocional. Aí, no momento que tu sentar, respirar, lembrar da situação e dizer, ok, estou bem internamente, não me deu nem um friozinho na barriga, aí tu limpou. Professor, a gente caminha para a reta final, ainda temos giro de notícias, muita informação, mas eu quero saber se o senhor tem mais pergunta para a gente encerrar. Eu queria ver, porque muitas vezes pessoas talentosíssimas, com alta capacidade, têm a sua capacidade limitada pelos próprios sentimentos, né? Queria saber, na sua experiência, se você tem lidado muito com isso, de pessoas que muitas vezes não conseguem realizar as coisas com plenitude, vou aqui chamar de auto-perdão, alguma coisa nesse sentido, né? Das dificuldades que elas estabelecem por não conseguir se encontrar dentro do mundo. E aí termina refletindo, inclusive, na produção material, na produção intelectual. Professor, muitas vezes as pessoas buscam conhecimento incessante, não param, né? Aprendem, querem aprender, fazer muitas coisas e acabam se tornando experts naquele assunto. E tem muita dificuldade de levar esse conhecimento para o mundo, porque não se sentem capazes. Né? Que eu acredito que é exatamente aonde tu trouxeste esse ponto de as pessoas terem o seu potencial e não conseguirem colocar, se eu entendi correto a pergunta, certo? Isso. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas estão presas em questões emocionais de infância, primeira ou segunda infância, alguma mensagem que foi recebida, você não dá conta, você não é capaz, e aí a criança cresce fazendo de tudo para provar que é capaz, e nunca é o suficiente, porque já escutou lá atrás um não. E o cérebro, ele é muito perspicaz, ele desenvolve caminhos onde ele sempre vai buscar nos proteger. Então, ele vai fazer uma volta e vai te levar para aquele lugar, olha, não experimenta de novo, porque tu pode te machucar, vai te causar dor. Então, a pessoa acaba se boicotando e não colocando toda a sua entrega, não se expondo, ou não se colocando diante de um cenário, de uma oportunidade ímpar, muitas vezes por medo desse sentimento que foi acionado em algum momento lá atrás na infância. Tá? E, claro, a gente pensando no viés de constelação, a gente também pode fazer essa mesma conexão quando eu me conecto com um ancestral meu que por algum motivo fracassou, e aí inconscientemente eu me torno leal a esse ancestral, eu nem sei da história, muitas vezes, mas eu crio uma lealdade invisível, que são os fios, os emaranhamentos, e aí a minha alma diz assim, se o meu avô, o meu bisavô não pôde prosperar, não interessa o conhecimento que eu tenha, que eu também não vou conseguir, porque eu estou leal a ele, né? Eu tenho que repetir um padrão. Então, isso, com certeza, ele está presente no nosso sistema familiar, seja de gerações anteriores ou da nossa própria infância, de coisas que escutamos, de que não somos capazes, de que falamos besteira, de que falamos alto, falamos baixo, enfim. Então, eu entendo dessa forma e por isso que eu acho que é muito importante a gente superar isso. Eu tenho uma situação bem particular, a gente tem mais uns minutinhos, Marcela. A gente tem mais 4 minutos, doutora. Tá, então eu vou contar rapidamente para vocês uma coisa que eu descobri durante esse meu processo. Eu, aos 12 anos de idade, eu passei por uma situação com meu pai, onde ele me levou numa festa de um amigo dele, e eu não queria ir nessa festinha,
e era uma homenagem para um amigo dele, e ele me deu no trajetória do carro um texto e disse para mim que eu ia ter que ler esse texto lá para os amigos dele. O que acontece? Eu fui, li, todo mundo achou lindo, eu tenho pouca lembrança disso, mas eu lembro do choro, eu lembro da dor, eu lembro disso tudo. Eu descobri recentemente que eu passei 25 anos da minha vida profissional toda vez que eu ia falar em público para mais de 20 pessoas, eu entrava num mecanismo de tensão e medo. Então, eu me violentei por anos. Vocês pensem que eu fui gestora e executiva de empresa, que muitas vezes tinha que falar com toda a empresa, e eu passava tensa, tremendo isso tudo. E eu consegui curar isso. Eu consegui curar isso quando eu identifiquei da onde vinha. E aí eu entendi que isso era uma memória de infância, que o meu pai, às custas do meu sofrimento, tadinho, ele não fez por mal, com certeza, porque ele queria mostrar provavelmente a filha falando lá. Eu acabei me prendendo e ficando com medo disso. Então, a gente sempre tem como olhar. A gente não pode desistir, sabe, de olhar para os nossos medos. A gente sempre tem uma forma de curar algo que não está legal dentro da gente. Adoramos a conversa, obrigada. Para encerrar, a gente quer agradecer muito a contribuição, depois eu já vou chamá-la, que eu quero me livrar dessas linhas invisíveis aí, Graziela. Eu vou pedir para você deixar a sua rede social, para quem quiser entrar em contato, o livro também, e com certeza é o primeiro de muitos faleiros, e a gente volta a se reencontrar e abordar assuntos tão importantes aqui na CBN. Obrigada, uma excelente semana para você. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por vocês me receberem. O livro é esse aqui, com a capa, né? E ele está na Amazon e está no site da editora Hanoi, Um Mergulho na Existência. Tá? Também tem no meu Instagram, Graziela Gasparovic, né? Também tem alguns links, vocês podem acompanhar tanto temas de autoconhecimento, quanto a questões de constelações familiares e organizacionais por ali. Foi um prazer mesmo, eu realmente desejo um excelente final de ano, né, para todos, e que a gente possa, o meu desejo mesmo é que as pessoas possam se entregar para esse despertar e possam trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, porque a partir desse trabalho também é possível a gente pensar com mais clareza, e pensando com mais clareza também modificam as nossas ações. Então, a gente passa a ter ações mais em sinergia com o que sentimos. Que assim seja. Muito obrigada. Até um próximo encontro. Desejamos em dobro aí para você também. Logo a gente se reencontra. Obrigada mesmo. Boa tarde. Obrigadão. Um abraço. Outro. Ai, que entrevista forte, né, professor? Assuntos que são importantes. E ela com uma didática muito boa. Eu quero ouvir você.